Queridas e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alberto Brasil e quero convidá-los de segunda a sexta-feira aqui pelo meu canal ou pela minha página, no Facebook e também pelo meu canal no YouTube. Você pode ser então um evangelista, um evangelizador, você pode ser um missionário divulgando esta obra para outras pessoas. Eu vou deixar a descrição do meu canal para que você possa acessar, se inscrever e estar compartilhando, todos os ensinos, todas as ministrações para que outras pessoas venham aprender também, tá bom? E aqui, pelo Facebook, de segunda a sexta-feira, às 19 horas, nós temos aqui então esta live com estudo do Antigo Testamento. Eu quero convidá-los para estarem todos comigo, tá bom? Nós estamos no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Hoje a leitura se dará no capítulo de número 17. Nós lemos na sexta-feira passada o capítulo 15 e o capítulo 16. Hoje, então, nós vamos estar no capítulo de número 17. Louvado seja o nome do Senhor. No 16, nós lemos que Saul, ele foi rejeitado por Deus e um espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul. Assim termina o capítulo de número 16, dizendo que Davi tocava a sua harpa e aquele espírito mau saía de Saul. Assim termina o capítulo 16. Hoje eu vou estar compartilhando com os irmãos capítulo 17. Acompanhe comigo. Eu quero declarar, como declarou o apóstolo Paulo, até o final da minha carreira, da minha jornada, assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. Então, é dentro da Bíblia, é dentro da palavra de Deus que eu quero compartilhar junto com os meus amados e queridos irmãos, tá bom? Então, abram comigo capítulo 17 do primeiro livro do profeta Samuel. Quero cumprimentar já a minha cunhada Nina Luciene Mesquita, que está assistindo. Deus abençoe. Também nossa querida diaconisa Thelma Fonseca. Seja bem-vinda. Deus abençoe também a você, Thelminha, a sua casa, e a todos que ainda irão entrar no decorrer desta live. Vamos então do capítulo 17, versículo 1 ao versículo 7, a leitura desses primeiros 7 versículos, depois a explicação e depois a continuidade de todo o capítulo 17. Vamos então à leitura que diz assim: E os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acampam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então nós lemos aqui, capítulo 17, versículo 1 até o versículo também de número 7 do primeiro livro de Samuel. Está chegando também minha querida diaconisa Monique. Deus abençoe, Moniquinha, a você e a toda a sua casa. Então, hoje, o capítulo 17 do primeiro livro do profeta Samuel, nós já lemos do versículo 1
ao versículo de número 7. Agora vamos às explicações. Eu vou ler aqui em outra versão, estou com duas versões aqui para que você possa entender o que eu li e agora vou estar falando para vocês. O versículo primeiro vai falar então que os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Afés-damim entre Socó e Azeca. E Saul e os israelitas se reuniram e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Diz então os filisteus aqui que eles ficaram de um monte, e no outro monte, do outro lado, estava o povo de Israel, ali com Saul. E havia um vale no meio deles. Muitas vezes acontecem esses vales, né? Que a gente não entende na nossa vida. Esses vales eu tenho que passar, e você também, para que nós venhamos a alcançar a nossa vitória. Era necessário transpor aquele vale para a guerra. Então, o versículo 4 fala que eles tinham um guerreiro chamado Golias, era de Gate, e veio ao acampamento filisteu. Eu estou lendo na outra versão para que vocês entendam exatamente a altura que tinha. Nessa Bíblia que eu estou tendo aqui lendo para você, a NVI é uma Bíblia de estudo, vai falar a altura exata. Na outra que eu li, fala sobre côvados, né? Aquela altura que se usava muito na Bíblia no Antigo Testamento. Então, versículo 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio ao acampamento filisteus, tinha 2,90 m de altura. Então, ele tinha a altura correta do gigante, era 2,90 m. Essa era a altura que tinha então Golias. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Para você entender, né? Eu estou lendo em duas versões, em duas traduções, para que você possa entender melhor, então, qual era a altura e qual era o peso do armamento que levava este gigante. Então, o capacete dele era de bronze e pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia diante dele. Então essa foi a leitura que eu fiz, capítulo de número 17 do primeiro livro do profeta Samuel, versículo 1 ao versículo 7. Então, este gigante, como nós lemos na outra tradução, ele tinha 2,90 m, quase 3 metros, mais alto, né, do que a altura de uma casa. A casa é o normal, o padrão é 2,80 m, né? Ali é o teto da casa. Ele, então, passando por uma casa, ainda sobrava 10 centímetros deste homem, né? De tamanho era a altura, o gigante, né, chamado Golias. E ele então afrontava o povo de Deus, né? Ele afrontava o povo, versículo 8, agora vamos ler. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servo de Saul? Escolhi dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Esse gigante, ele vai sair então e vai diante das fileiras de batalha de Israel, ele vai dizer: olha, eu sou filisteu. Ele está dizendo: eu sou inimigo de vocês. Então, para que nós vamos usar todos os nossos exércitos, nós vamos usar todas as nossas guarnições, quando eu posso defender o meu país, a minha nação, e alguém de vocês que quiser se defrontar comigo vai defender, então, o exército de Israel. Olha, esse homem vai fazer isso durante 40 dias, afrontando o povo de Israel, e não havia nem o rei Saul, nem outra pessoa qualquer que pudesse se confrontar, porque ao olhar para a estatura do gigante,
para olhar para as armas que trazia esse gigante e pela arrogância. Muitas vezes, prestem muita atenção no que eu vou falar para você. Muitas vezes, a arrogância do nosso adversário vai então nos confrontar e nós vamos ficar intimidados. Há um ditado aí de brincadeira no mundo que fala que aquele que gritar mais alto ganha, não é assim? Então, o inimigo tem gritado mais alto do que eu e você, e a gente se encolhe quando, na realidade, o nosso poder bélico, a nossa autoridade é muito acima dos nossos adversários espirituais, quando eu e você estamos diante de Deus. Então, ele, com toda a sua prepotência, com toda a sua arrogância, ele fala: para que vai sair um exército contra o outro? Eu vou à frente, e ele era campeão mesmo, não tinha perdido nenhuma batalha até ali. Ele fala: eu vou até a frente e vocês tiram o homem de vocês, e se conseguir me ferir, todo o meu exército vai servir a vocês. Agora, se eu ferir este homem que vier, vocês vão me servir. Vamos então ao versículo de número 10. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos perejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. É aquilo que eu acabei de dizer para você. Toda afronta de Satanás, ele sabe como intimidar, ele sabe como colocar barreiras, problemas diante da nossa vida para que nós venhamos parar, nós venhamos ficar com medo daquilo ali. Então aqui, Saul e todo o exército de Israel ouvindo as palavras dos filisteus. Presta atenção. Eles estavam ouvindo a palavra do adversário. Eu ouço, muitas vezes, você também, a palavra do nosso adversário que nos afronta, mas não ouvimos a palavra do nosso Deus, que é muito maior. Não há quem possa se comparar com o meu Deus, com o teu Deus, mas nós ouvimos as palavras de afronta de um adversário. Aqui Israel e Saul ouviram e temeram muito. Versículo de número 12 começa essa mudança. Deus, ele é muito sábio. Deus é muito zeloso. Nós vemos que Davi, ele é ungido rei, ainda sendo jovem, lá na casa de seu pai. Ele é ungido como rei, não recebe ainda a coroa, mas para que Saul e Israel passassem a conhecer Davi, então esse espírito mau da parte de Deus entra em Saul. E Davi é chamado para tocar e tocar bem, para tanger bem, né? Diante de Saul, ele fica conhecido e fica conhecendo o palácio. Então, nós vamos ver que Davi é introduzido no palácio, na presença de Saul, já era obra de Deus. Muitas vezes a gente pensa que não está acontecendo nada. Esse gigante que está afrontando Israel, ele está contando com todo esse exército medroso, todo esse exército que estava intimidado ali, mas ele não contava com um jovem que Deus iria enviar, Deus iria mandar. Então vamos para o versículo 12. Você que está chegando agora, acompanhe comigo o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. A leitura agora é a partir do versículo de número 12. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nós vimos que quando foi escolher rei, ali passaram os 7 filhos, né, de Jessé diante de Samuel, e ele pensava que tinha acabado, e fala: acabaram-se os mancebos, acabaram-se os filhos. Fala: não tem um outro. Esse 8º que estava esquecido lá era o menor de todos, e esse foi consagrado, então, rei de todo Israel. Então diz aqui que Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado de idade entre os homens. E foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E era o nome de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samar. Foram aqueles 3 primeiros que Samuel pensou pela estatura, né, pela postura deles,
de que eles eram o rei que Deus havia escolhido, mas Deus havia rejeitado não só esses três, mas também os outros quatro que vieram depois. E era Davi o menor, e os três maiores seguiu a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, de manhã e à tarde, 2 vezes por dia, para amedrontar, para afrontar o exército do Deus vivo. Então, esse gigante, na parte da manhã, ele saía com seu escudeiro e ia gritando ali à frente: Olha, eu quero só um de vocês que venha pelejar comigo. Só um de vocês. Já acaba a guerra por aqui mesmo. Só basta que um venha pelejar comigo. Toda manhã, durante 40 dias, toda tarde, durante 40 dias, era isto que Israel tinha que ouvir. Talvez você também esteja ouvindo afrontas contra a sua vida, contra a sua saúde, contra a sua casa, contra todas as coisas, né? Talvez você esteja ouvindo há mais de 40 dias afrontas, mas é porque nós não tomamos uma atitude de confiar em Deus, de colocar a nossa confiança, a nossa esperança. O salmista fala no Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor e confia, porque Ele tudo fará. A gente não faz isso, a gente vai pela palavra de afronta, a palavra que nos sobrevém. Quero cumprimentar também a minha querida Júlia Lima Alcântara, a nossa querida Jacira. Deus abençoe as nossas irmãs que também estão conosco. Vamos continuar então a leitura. E chegava-se, pois, o filisteus pela manhã e à tarde, versículo 16, e apresentou-se por 40 dias. Então, lá no outro lado, longe da batalha, Deus está movendo, então, é aquilo que você não consegue, muitas vezes eu também não, perceber a mão de Deus no meio da calamidade. Naum, capítulo 1, versículo 3, diz que Deus tem um caminho no meio da tormenta. O que é uma tormenta? É uma grande tempestade, é um grande mal que sobreveio. Deus tem um caminho para mim e para você. Aqui, o povo que está na frente de batalha, Saul, ali Samar, né, Aminadab, todos esses que estão, não imaginava que o socorro estava vindo agora por um simples pedido que Jessé, o pai de Davi, vai mandar ele ver como é que estavam ali os irmãos dele, como é que estava o povo de Israel, porque eles não tinham notícia do que estava acontecendo no campo de batalha. Então aqui Jessé vai chamar seu filho para poder ir até lá. Então vamos aqui, versículo 17. E disse Jessé a Davi seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos, um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, e ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estava Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha e aos gritos chamavam a peleja. Olha o momento que esse jovem, que este adolescente vai chegar lá para falar com os irmãos, para ver como é que estava no meio do grito de batalha, no meio daquele ardor, né, da batalha. É o momento então que Davi vai chegar. Versículo 21. E os israelitas e filisteus se puderam em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem.
Aqui então nós vamos ver, né, o começar do agir, do mover de Deus, até para confundir não só filisteus, mas para confundir também o povo dele, o rei Saul e aqueles que estavam na batalha. Versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, os filisteus de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Prestem muita atenção. Até então Davi não tinha ouvido as palavras de afronta que aquele homem, aquele gigante, estava falando contra Israel e contra o Deus de Israel. Agora ele está conversando com seus irmãos e ele vai ouvir então a afronta. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Todos os homens de Israel, todo o exército de Israel, nenhum deles ficava na frente quando aquele gigante saía à frente das fileiras dos filisteus para poder questionar o povo ali, para falar e para afrontar. Então todos fugiam com grande medo quando ele vinha. Versículo 25. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, então, ouvindo os soldados falarem entre si que grande riqueza daria o rei Saul para aquele que tirasse a afronta de cima de Israel, que daria sua filha para casar, então, com aquele que fosse lá frente. Este era um dos costumes daquele tempo, né? E que a casa do pai dele não pagaria mais impostos. Nós vamos entender aqui, lá na frente, quando Jesus Cristo, né, ele é questionado, quando Pedro está na rua, fazendo ali os seus serviços, eles perguntam: vem cá, o teu mestre não paga imposto, não? E Pedro sai preocupado e vai falar com Jesus Cristo, mas antes que Pedro abra a boca, Jesus Cristo vai fazer uma pergunta para ele e diz assim: vem cá, Pedro, de quem é que se cobra os impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? E Pedro vai falar: é claro que é dos estrangeiros, os filhos não pagam impostos. Ele fala: mas para que não vos escandalizeis, então vai lá no rio, pega o seu anzol, lança a sua vara e quando pegar o primeiro peixe, abra a boca, tira um estáter, que era uma moeda, paga a minha parte, a tua. Aqui nós estamos vendo que a promessa que tinha feito Saul da casa dele, do pai dele não pagar impostos, é por isso que Jesus Cristo está falando. Chamava-se Jesus Cristo de quê? Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então toda a casa dele não deveria pagar imposto. Quero cumprimentar também meu amigo Paulo Augusto, estava com saudade, Paulinho, que Deus abençoe a você e toda a sua casa. Então, aqui Davi vai perguntar se o que se daria ao homem que tirasse esta afronta de cima de Israel, já que o filisteu, apesar do tamanho, apesar da estatura, ele era um incircunciso. Eu já falei sobre isso, mas vale a pena ouvir de novo, né? O que é incircunciso? Deus tinha mandado a Abraão que circuncidasse ali o seu primeiro filho, que era Ismael, circuncidasse também todos que eram da casa dele empregado, e ele fez assim, ele mesmo se circuncidou. Depois Deus repete esta ordem para Moisés, para que toda criança nascida, todo macho, fosse circuncidado, que era ali então a aliança com Deus estava caracterizada através da circuncisão, tirar o prepúcio do menino. Aqui Davi está vendo exatamente, ele não está vendo a estatura do homem.
Ele não está vendo ali a espessura da lança que ele trazia, do capacete de 26 quilos. Não. Davi não está olhando para isso. Davi está olhando que ele era incircunciso, que ele não tinha aliança com Deus. É assim que eu e você devemos olhar também. Nós não temos olhar para a estatura, o tamanho do problema, como é o ditado que diz aí, né? Não pergunta o problema, o seu tamanho, mas o tamanho do teu Deus, não é mais ou menos assim? Então Davi não olha para a estatura, não olha para a lança, para o capacete do gigante. Ele só vê naquele momento que este aí não tinha uma aliança com Deus. E quando não se tem uma aliança com Deus, a pessoa está desprotegida. Se eu e você não tivermos uma aliança com Deus, nós estamos sujeitos a muitas coisas, mas muitas coisas mesmo. Deus nos dá livramento tantas vezes. Quanto testemunho que você ouve de pessoas que vão aí receber um grande livramento de Deus, como a nossa filha Lorena recebeu, né? Como nós temos visto tanta pessoa, como deu a nossa irmã Marlene, que era de Turiaçu, e agora da Taquara, do filho dela que escapou da mão dos criminosos e saía porque Deus é misericordioso e o filho não é cristão. Mas naquele momento ele clamou pelo sangue de Jesus Cristo. Se machucou, mas está lá para contar a história e para que a mãe e o pai viessem dar testemunho na igreja. Muitas vezes nós vemos as pessoas morrerem fulminantes, de alguma coisa fulminante, é porque não tem uma aliança com Deus. Deus quer dar livramento a mim e a você, mas eu e você temos que dar dentro da circuncisão agora do nosso coração. Já não é mais o prepúcio, mas o meu coração tem que ter a marca de Cristo. Amém? Então, Davi sai perguntando o que queria dar-se, né? Aquele que afrontasse esse gigante que vencesse. Versículo 27 agora. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Aqui ele não vai perguntar a Davi se foi o pai que mandou ali levar, ver como é que eles estavam. Já vai haver uma acusação. Temos que ter muito cuidado com as nossas palavras acusadoras, né? Que nós somos alguma coisa e a pessoa não é. Tome muito cuidado com isso, porque magoa. Isso traz um grande mal. Então eles vão falar: eu conheço a tua presunção e sei também a maldade do teu coração. A Bíblia vai chamar Davi do homem segundo o coração de Deus. E o coração de Deus não tem maldade. Mas aqui, a arrogância desse irmão mais velho, Eliabe, de Davi, ele diz: eu conheço. E ele viu Davi ser ungido rei ali na sua casa, porque todos os 8 filhos estavam diante de Samuel, eles viram, era para respeitar, e ainda que fosse o mais novo, ainda que fosse o caçula, era para respeitarem a Davi pela unção de Deus que eles viram colocar, e não era presunção, não era maldade. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Aqui então Davi sai perguntando: o que se dará ao homem que afrontar, que vencer esses gigantes? E eles vão falando: olha, não vai pagar imposto, vai casar com a filha do rei, vai receber uma grande fortuna. E então as pessoas vão levar essa informação diante de Saul. Só que eu imagino que Saul a pensar que é também um outro gigante de Israel, né, que é um homem muito valoroso, um homem capacitado, preparado para a guerra, e manda chamar Davi para ir até o palácio. Vamos ver então a chegada. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi:
contra este filisteu, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Saul conhecia Davi de ouvir tocando harpa. Ali, quando o espírito mau estava sobre ele, ele sabia, Davi era um jovem, Davi não tinha experiência de guerras como tinha o gigante Golias. Ele falou: olha, Davi, eu até aceito, entendeu? Que você seja corajoso, mas você não pode ir hoje não contra esse gigante. Ele é campeão e está colocando em risco também todo Israel, porque quem perdesse, se fosse o filisteu que perdesse, todo o exército dele deveria ser escravo de Israel. Se Israel perdesse pela mão de Davi, todo Israel seria também. Então Saul, vendo por esses dois lados, ele vai dizer: você não pode ir porque este homem é um grande campeão. Vamos continuar então a leitura. Versículo de número 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Davi não está confiando nele, nem na experiência que ele teve com o urso ou com o leão. Ele pegou o leão pela barba para matar, né? Ele era um jovem, e ali Deus deu força. Ele falou: ó, assim como aconteceu com o urso e com o leão, o Senhor vai me dar graça para que este filisteu incircunciso, quer dizer, que não tem aliança com Deus, e eu tenho, você também tem, então assim vai acontecer com ele também. Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi estava todo adormentado, né? Ele estava com toda a vestimenta de um guerreiro, capacete, couraça, espada, com tudo ele estava ali. Só que aquela armadura era de Saul. E Saul era o homem mais alto de Israel. Ela não dava, né, sobre Davi, que não era tão alto assim. E também Davi não tinha experiência alguma com armaduras, com espadas, ele não tinha. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia. O que é seixo? Seixos são pedras, pedras lisas, né? Quando nós éramos criança, nós procurávamos pedras ou bola de gude, que era caro para a gente poder usar, mas umas pedrinhas redondinhas, melhor de colocar na tiradeira. Davi escolheu esses seixos, essas pedras no rio, colocou no seu alforje de pastor, porque ele era pastor, pegou o seu cajado, porque ele era pastor. Essas eram as armas de Davi. E eu posso garantir a você que Davi estava muito melhor aparamentado, vestido, adornado do que o gigante. A armadura dele não era visível, a armadura dele era espiritual, era a fé em Deus, a confiança de que ele, tendo ali a circuncisão, que era a aliança com Deus, e o outro não tendo, que ele iria vencer. Então ele estava com uma armadura espiritual. Aquilo que Paulo fala para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E assim estava Davi. Vamos continuar a leitura. A saber do surrão, e lançou a mão da sua funda,
e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Davi não tinha aparência de guerreiro. Davi não tinha a característica de um lutador, né, de um gladiador. Ele era simples, era uma pessoa tranquila. E o gigante, vendo isso, o gigante vai desprezar então pela aparência de Davi. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Aqui então, o filisteu vai então chamar ali o nome do deus dos filisteus, ali de Dagom e tantos outros, para amaldiçoar a Davi, né? Disse, pois, versículo 44, disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi aqui não confia nele, nós estamos confiando muito em nós mesmos. Nós estamos chamando a atenção para nós, eu preguei sobre isso hoje, falando que nós estamos chamando a responsabilidade, a atenção para nós, quando ninguém quer ouvir falar de Alberto Brasil, ninguém vai ser salvo falando de Alberto Brasil. A pessoa é salva, é liberta, quando ela ouve falar de Jesus Cristo. Aqui então Davi vai deixar claro para esse gigante que Davi só estava ali em nome do Senhor dos Exércitos, a quem o gigante estava afrontando. Davi só entrou nessa peleja porque ele tinha certeza que Deus era com ele e que Deus iria livrá-lo. Eu vou repetir o texto para você. Versículo 45. Tu, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. É isso que eu e você temos que nos esforçarmos para mostrar, que há Deus no Brasil, que há Deus em Israel. Então, tem que ser, eu não posso chamar para mim, você não pode chamar, ninguém quer ouvir falar do pastor, da pastora Luciane. Nós estamos aqui para falar de Jesus Cristo. É no nome do Senhor dos Exércitos. Foi isso também que Eliseu fez quando Naamã, ali ele veio para ser curado da lepra, porque aquela menina tinha dito para a esposa dele que se fosse em Israel, tinha um Deus em Israel que ia curar. Mas quando Naamã vem com a sua grande comitiva, ali o rei de Israel rasga as suas vestes e fala, é ocasião para entrar em guerra de novo, eu sou Deus para curar. E Eliseu está passando lá no palácio e diz, olha, manda ele vir até a mim e vocês vão ver se há ou não há ainda profeta em Israel, confiando em Israel. Aqui também Davi está falando exatamente isso. Deus não quer saber do que eu faço, do que você faz. Vamos deixar de palavra de acusação uns com os outros. Faça a tua parte. E tenha certeza de que é Deus que está operando na minha vida e na tua vida também. Então, aqui ele diz, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, é do Senhor, não é minha. E ele vos entregará na vossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu.
E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lá atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele pegou 5 pedras. Não foi necessário gastar mais do que uma, porque Deus era com Davi. Então, ele feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse. Vou ler de novo. Com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Ele não precisou de espada. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, a espada do filisteu, e o matou. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: De quem é filho este jovem, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Davi não se separou da cabeça do filisteu. Poderia vir outra pessoa ali e falar: foi eu que matei, foi eu que entrei naquela guerra, mas não, Davi colocou debaixo do braço a cabeça, né, do filisteu, e aonde ele andava, ele ia com ela. E chegou na presença do rei com a cabeça do filisteu debaixo do braço. E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. Assim nós terminamos o capítulo 17 do primeiro livro do profeta Samuel. Amanhã nós estaremos então, se Deus permitir, lendo o primeiro livro, capítulo 18, primeiro livro de Samuel, tá bom? Eu convido você a estar conosco, convido você também a fazer a parte missionária, a parte evangelística. Olha, eu tenho aí o meu canal no YouTube. Você pode ali se inscrever no canal, dar o seu joinha e compartilhar esses vídeos, essas lives, pregações, os cultos da igreja. Nós estamos gravando também consagração na quarta-feira, o culto de domingo, ontem, Santa Ceia. Você pode entrar ali na minha página e estar então compartilhando com outras pessoas, pedindo que venham escrever, porque você vai estar fazendo o trabalho de evangelista, o trabalho de missionário também, ajudando aí a divulgar o canal do Pastor Alberto Brasil, a página do Facebook, para que outras pessoas recebam também essa palavra. Amém? Nós vamos entrar naquele período de oração. Nós vamos estar orando nessa noite. Vamos estar apresentando a vida da minha cunhada Luciene Mesquita e toda a família Mesquita. Nós vamos estar orando pela minha filha Genilda Oliveira e toda a família, pelo Paulo Augusto e toda a família, pela Jacira dos Santos Claudina e família, pela Júlia Lima Alcântara e família, pela Monique Pedroso Carvalho e família, pela Thelma Fonseca e família e por todos que estão conosco. Nós vamos elevar a nossa voz agora em oração. Peço oração ainda aos irmãos pela nossa filha Lorena. Ela receberia alta hoje, mas ainda permaneceu lá. Eu peço a Deus, eu oro a Deus que ela permaneça até que saia de uma forma que possa estar tranquila em casa, né? Porque nós não somos enfermeiros, não temos esse conhecimento e por 2 vezes já, ainda que tivéssemos tratado bem, ela foi e ficou no CTI. Então vamos estar orando por ela, pelo pastor Pacífico e vamos estar orando por todos que nos pedem oração. Amém?
Vamos orar então, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, eu te louvo, eu te exalto, eu te bendigo, meu Pai, por esse dia de hoje, meu Pai querido, a qual tu nos permitiu pregar a tua palavra, ensinar a tua palavra, que a tua palavra penetre nos nossos corações, nos dando a simplicidade, Pai amado, a qual o Evangelho foi pregado pelos apóstolos, pelo Senhor Jesus Cristo, que nós também, Pai, vemos nos esvaziar das nossas vaidades para pregar uma palavra sem acusação, uma palavra, meu Pai amado Senhor, que seja o teu Espírito a falar através de mim, através de nós. Abençoa, meu Pai, minha cunhada Luciene Mesquita, toma a saúde da Nina, toma em tuas mãos, Pai, a casa dela. Liberta o Juscelino, salva. Liberta a Raquel, toma a Nininha. Liberta a Renata, toma o Vitinho. Toma em tuas mãos o Oladi, meu Pai. Toma o Diego, a Diane. Toma em tuas mãos, meu Pai amado, o Senhor da Glória. O Mateus, meu Pai amado. Visita ali toda a parentela do Oladi, do Olaci, do Adriano. Toda a família Mesquita colocamos em tuas mãos. Assim bem como, Pai, a Lorena naquele hospital. Visita o Hugo, Pai, abençoa ele e guarda da força. Toma o Theo, a Belo, o Gael. Toda a família Brandão colocamos perante a Ti. Abençoa também tua serva Thelma Fonseca, Pai, a saúde da tua serva, o ministério chamado, liberta sua mãe, liberta o Edson, liberta, meu Pai amado Senhor, a sua irmã, os seus irmãos, os filhos e filhas, genro, Pai, nora, os netos, toma a mãe da Paula, toma em tuas mãos, meu Pai, toda a parentela, a saúde da Thelma, a vida espiritual. Te entrego também, Senhor, a vida da tua serva Monique Carvalho. Abençoa a Moniquinha, Pai. Abençoa a sua casa, o seu casamento, a vida do Cláudio. Sê com Claudinho, Pai. Toma em tuas mãos a vida do Ian Lucas, Pai. Continua guardando, fortalecendo esta criança. Toma a vida do Joãozinho, abençoa também a saúde dele. Toma o Eric, Pai amado Senhor, meu Pai. Toma o Tiago, toma, Pai amado Márcio, Dona Vilma. Toma a Jacira, o Mário, toda a parentela da Jacira, Pai, o povo naquele quintal. Vai salvando, vai libertando, vai transformando, Pai. Toma também, Senhor, a vida da tua serva Genilda, meu Pai. Abençoa a vida sentimental, a vida espiritual, a vida ministerial, financeira, Pai. Toma em tuas mãos o David, liberta a Adriana, liberta a filha e o filho. Liberta, Pai, a Ana Beatriz, liberta, Pai, o Tiago, faça uma obra na vida do Jorge, Pai, liberta a mãe da Genilda, liberta as irmãs, o irmão, os sobrinhos, toda a parentela, toma a Rosane, faça o teu mover na vida da Rosane, Pai, na vida dos filhos, eu entrego em tuas mãos também, Pai, a tua serva Júlia, Pai, abençoa a Júlia, a sua vida, meu Pai amado, sentimental, abençoa a sua casa, a sua saúde, a sua família, visita a Júlia, meu Pai, fortaleça ela a cada dia na tua presença, vai abençoando e guardando e livrando. Toma o Paulo Augusto, Pai, a saúde do Paulo Augusto, Pai, a vida espiritual do teu servo, visita o seu irmão, o seu sobrinho, a sua prima, a sua parentela, as necessidades, a saúde do teu servo, toca do alto da cabeça até a planta dos pés e repreenda, meu Pai, todo e qualquer mal contra a vida dele. Te entrega em tuas mãos, Pai Santo, Pai amado, Pai querido, nesta noite de oração, meu Pai amado, a vida, Senhor, meu Deus, da Eunice Enoque, o seu esposo, toma a Natália, meu Pai, vai trabalhando, entra com o teu poder, o teu agir na vida da Eunice Enoque, no meio da sua casa, a sua parentela, faça um grande mover, meu Pai, na vida da tua ungida. Toma o Dete justo, Pai. Abençoa, Dete, abençoa, Pai,
os filhos, meu Pai querido Senhor. Toma em tuas mãos, meu Pai, as filhas, genro e nora, neto, bisneto, a tia Nazaré. Vai trabalhando em favor da tua serva. Visita também nesta noite, Pai, o pastor Messias, a Vaninha, toda a parentela do pastor Messias, da Vaninha. Toma o ministério, Pai, a saúde dos teus ungidos. Toma o pastor Pacífico também naquele hospital. Visita ele, cura, restaura, meu Pai amado, o retorno dele, prepara o retorno dele para a sua casa e para a igreja. Toma a esposa Márcia, guarda ela também. Toma, Pai, o Waltenberg Lima, o casamento, a esposa, os filhos, Pai, o trabalho, todas as causas do Waltenberg eu coloco perante a Ti. Abençoa também, Pai, o teu servo Isaac, queridos Correios. Toma Isaac em tuas mãos. Pai, restaura o seu casamento. Toma Ana Paula, faça o teu mover. Toma a Fernandinha, toma o Samuel, toma o Mateus. Toma, Pai querido, a Gabi. Meu Pai, toda a parentela, o trabalho do teu servo, a vida espiritual entrega em tuas mãos. Toma também a Cátia, faça o teu mover na vida da Cátia. Dá a direção à Cátia, Pai. Toma, Pai, eu te entrego a Sarinha, os seus avós, a Maria Aparecida, meu Pai, sua parentela, a Silvandira dos Santos, sua família. Toma a irmã Adélia, o irmão Gilvan, toda a família afeitosa, eu coloco perante a Ti. Visita, meu Senhor, eu te peço, Pai, a Tua serva Célia Regina. Fortaleça a Célia, meu Pai. Liberta Alberto, trata com Alberto, Pai. Tira toda a maldade. Toma em Tuas mãos a filha, liberta e salva. Liberta, Pai, o filho. Guarda as netas da Tua serva, Pai, os irmãos, a saúde e o ministério. Toma também, Senhor, meu Pai, eu te peço a tua serva Elaine, abençoa Elaine, meu Pai, levanta Elaine nesse tempo, meu Pai, liberta o Zé Carlos, toma Sebastiano, o pai do Zé Carlos, toma Giovana, Gabi, liberta, meu Pai, faça o teu mover, meu Pai, na casa da Elaine. Toma, Pai, Jussara, levanta, desperta cada dia Jussara. Toma os filhos, meu Pai, os netos, a vida da Jamília, o Miguel, vai guardando e livrando, Pai, para a glória do teu nome. Pai, toma também, Senhor, tua serva Lindinha, abençoa a saúde da Lindinha, a casa, liberta o Derico, salva, liberta a Paloma, o Vito, toma a Laurinha, toma a Bia, toma toda a descendência, Pai, da saudosa Cecília, visita ali em Cambuci, meu Pai, toda a parentela, meu Pai, entregamos em tuas mãos também a vida da Michele, liberta a Michele, salva, meu Pai, toma em tuas mãos também, eu entrego perante a Ti, a vida da Sirlene e o Pitã, faça uma obra na vida deles, abençoa a Ruth, abençoa, Pai, o Berti, toma Ramone Kelly, Pedro Henrique, Alexandre, guarda essa família, toma, Pai, a Rosana, a sua filhinha, a vida do Álamo, aquela causa na justiça, toma também, eu entrego, Pai, o Luciano, sua mãe, seu irmão, cada família ali, a vida da Elaine, meu Pai, visita Elaine, visita Heitor, toma, Pai, Adalto, toma, Pai querido Senhor, meu Pai, Nelza, Pai Aline, Luana, o esposo, visita ali o povo em Cambuci, meu Pai. Toma também, Senhor, J. Alexandre, a sua esposa, seus filhos, seu neto. Toma Vera Borges, Pai, que hoje completa mais um ano de vida. Dá saúde à Vera, Pai, guarda a sua casa, o seu ministério. Toma Angélica, Pai de Tomazinha, a saúde da Angélica, a visão da tua serva, o esposo, o filho, Pai, continua operando. Toma Mara de São Mateus, toma Mãe Cleusa, toma a Mamãe Luzia, toma o Evangelista Luiz Mota, Pai, visita a Rádio ID, toma em tuas mãos ali cada comunicador, cada ouvinte, toma a Rádio Continental, meu Pai, o trabalho que tenho feito ali, a vida da Daniele Ribeiro, a vida, Pai amado, da Manuela, o Leandro, toda a parentela da tua filha eu coloco em tuas mãos, abençoa o Márcio Adriano, Pai, sua família, abençoa o irmão Antônio, toda a parentela do teu servo, Pai. Visita também, eu coloco a Tânia Cristina, meu Pai, irmão Alberto, a casa deles em tuas mãos. Liberta Alexander, liberta Luiz Alberto, a Débora, guarda o Douglas, toma Tamires, meu Pai, abençoa Tamires, desperta o Lucas, toma o noivado, não deixa faltar nada de pequeno nem de grande, vai trabalhando e dando vitória. Toma o pastor Jorge, meu Pai,
Abençoa o teu ungido, dá saúde a ele. Visita a irmã Edna, Pai. Toma a Cíntia, toma os filhos. Completa a tua obra na família dos teus ungidos. Toma o pastor Ângelo, toma a Alessandra. Trabalha, meu Pai, nesta família por amor a ti mesmo. Toma também, Senhor, o pastor Rosimar, a pastora Ângela. Pai amado, ali em Guaçuí. Toma, Pai, a base missionária. Cada criança, cada adolescente, cada jovem, Pai. Acrescenta o número dos salvos ali naquele lugar, vai abençoando, vai guardando, vai livrando, abençoa também, Pai, a vida da Liliane, abençoa, meu Pai amado Raimundo, toma toda a parentela deles em tuas mãos, abençoa a tua serva Eunice, o filho, a nora, o neto, a Josenice, toma em tuas mãos, meu Pai, o Gilson, liberta o Gilson, Pai, traga o Gilson de volta à tua casa, toma em tuas mãos também a vida da Kelly, abençoa a tua serva Kelly, dá saúde, visita ela, liberta o Niltinho, liberta o Juan, toma o Pedrinho, Dona Cleusa, liberta a Jaqueline, liberta, Pai amado, Alain, toma, Senhor, tua serva Edna Maria, alegra a tua filha, sustenta ela de pé, liberta Edilane, liberta o Viana, a Jade, a Lívia, Pai amado, o Felipe, o filho do Viana, toma em tuas mãos a autoescola Lipe Prospera, toma a tua serva Margarida, meu Pai Pacheco, toma em tuas mãos o filho, cura, meu Pai, para a glória do teu santo nome, visita o esposo, toda a parentela da tua serva Margarida, meu Pai. Abençoa, te peço, a cada membro dessa igreja, a Luciane, meu Pai amado, nossa vizinha, o esposo, o filho, os irmãos, toda a parentela, visita, Pai, a nossa pastora Jaqueline, sê com ela, guardando, livrando, abençoando, toma o Paulinho, converta o coração do Paulinho a ti, toma o Wallace, Pai, essa família, abençoa, te peço, Pai Santo, a Márcia, Pai, visita a Márcia, visita o seu esposo, toca no coração dele e traga para a tua casa. Toma, Pai amado, Heitor, trabalha na vida do teu ungido. Eu entrego, Pai, cada um daqueles que nos tem pedido oração. Vai abençoando, vai guardando, vai livrando, vai operando. Abençoa o meu casamento, Pai, a vida da minha princesa Luciane, o nosso casamento, nossa vida conjugal, nossa vida espiritual, ministerial, a condução, meu Pai, do teu rebanho. Dá-nos a direção do teu Santo Espírito, dá-nos temor e tremor, reverência à tua santa palavra. Abençoa, meu Pai, ó Deus amado, a subcongregação, abençoa, meu Pai, a matriz, a base missionária, os pontos de pregação, cada família, meu Pai. Abençoa o trabalho radiofônico, Pai amado, continua nos abençoando, nos guardando, Pai. Receba a nossa oração neste dia, é o que eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final desse estudo. Amanhã, querendo bom Deus, nós estaremos então com o capítulo 18 do primeiro livro do profeta Samuel. Mas faça esse favor que eu estou pedindo a você, não é por vaidade não, mas é por necessidade. Nós queremos que você venha nos ajudar nesse trabalho missionário de divulgar a palavra de Deus. Então, entra aí no meu canal do YouTube, a descrição do vídeo está aí, e você compartilha, você também ali se inscreva e também compartilhe também aqui pelo Facebook essa live para que outras pessoas aprendam, tá bom? Faça o trabalho evangelístico, o trabalho missionário e Deus vai estar recompensando você, tá bom? Vamos à bênção apostólica e estaremos encerrando então essa parte então e amanhã estaremos de volta. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda e que toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Então, prometam-me uma coisa. Vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.